Hoje a gente vai falar, como vocês já sabem, sobre homeschooling. E o assunto bombou. Eu fiz umas pesquisas aqui no Instagram, fiz pesquisa também pelos grupos de WhatsApp, né, que eu faço parte, e realmente é um assunto que tá sendo um desafio para muita gente, né? E a Fabi, ela vai nos ajudar nisso, vai nos dar um pouquinho de... vai nos dar informação, nos dar uma luz para todos nós encararmos melhor essa nova rotina, né, que a gente está tendo que ter. Deixa eu chamar a Fabi aqui. Olá! Oi, bom Bom dia! dia! Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem, Fabi. Bom dia, tudo bom? Ótimo, tudo jóia, graças a Deus. Seja muito bem-vinda. Fabi, deixa eu te falar. Eu fiz umas pesquisas ontem, né, para saber o que o pessoal estava achando mais, qual era o maior desafio da questão do homeschooling. Então, só para te contextualizar, em primeiro lugar, né, eu perguntei se isso foi no Instagram e eu fiz algumas pesquisas também nos grupos de WhatsApp que eu faço parte, né, grupo de escola, enfim. E aí, no Instagram, eu perguntei se antes da quarentena, as pessoas já tinham escutado falar de homeschooling, já sabiam o que é Uhum. isso, né? 60% não sabiam, nunca tinham ouvido falar de homeschooling. Olha, interessante. Pois é, 60%, a maioria, né? É um pouquinho mais um pouquinho mais de 50%. E aí eu perguntei qual está sendo o maior desafio. Uhum. E essa pergunta eu fiz tanto no Instagram como nos grupos de WhatsApp. Assim, eu fiquei surpresa porque muita gente respondeu. Que Realmente bom. bombou do pessoal me mandando, né? Principalmente pelo WhatsApp, muita gente mandando mensagem. E assim, o desafio, eu prestei atenção que é o mesmo para todo mundo. Por um lado foi bom porque eu vi também que é o mesmo desafio que eu enfrento aqui, para você ver como é, né? Então, Uhum. assim, os maiores desafios que as pessoas colocaram, ó, eu vou tentar te colocar mais ou menos na ordem Tá. de importância, de quantidade de pessoas que relataram isso. Primeiro lugar, Uhum. o maior desafio é instituir a rotina. Foi o que as pessoas mais falaram, instituir a rotina para fazer o homeschooling. Uhum. Outros desafios que as pessoas estão enfrentando. E quando eu falo as pessoas, eu estou junto nessa, né? Estamos todos enfrentando. Motivar e prender a atenção do filho. Administrar a expectativa, isso aí dos pais, principalmente, porque Uhum. a gente acaba se cobrando muito, né, com Sim. relação a isso. Conciliar. Essa aí também foi campeã. Aham. Conciliar o home office com o homeschooling. Sim. Uhum. E aí, consequentemente, dar conta de tudo, isso foi outra coisa que foi muito falada, dar conta de tudo, que é equilibrar tudo isso, os cuidados Uhum. com a casa, com os filhos, com o trabalho, que tem muita gente trabalhando em casa, com questão de horários, inclusive, participando Sim, de com reunião, certeza. enfim. Uhum. Falta de didática. Sim. Parem, porque realmente isso, né? A gente vai conversar melhor sobre isso, não vou nem me Uhum. alongar, só para te contextualizar, para a gente começar a trabalhar isso. Uhum. E paciência. Ter paciência para ensinar, Eu ensinar acho ou que esse é o auxiliar maior os filhos. desafio. Pois é. Então, Fabi, antes da gente começar, eu só queria já te contextualizar nessas questões todas que a gente vai estar Uhum. falando aqui, mas te apresenta, né, para quem não te conhece ainda, para a gente começar a responder essas perguntas aí. Ótimo. Muitas perguntas por uma live, hein? Eu acho que a gente vai falar Eu acho mais. vão ser umas 10 lives no fim das contas, eu acho, né? Aquela Eu nossa conversa de acho. você fazer carteirinha aqui, eu acho que Eu vai acho. funcionar. E vamos marcar da semana que Aham. vem já. Bom, gente, primeiro eu queria agradecer o convite da Laura, tá? É um prazer enorme. A experiência está sendo muito boa com essas lives, graças a Deus. Espero que a gente possa ajudar bastante. Como ela falou, meu nome é Fabiane, né? Eu sou psicopedagoga e trabalho na Clínica Estímulos, aqui em Brasília, né? Nós ficamos no Lago Sul e a gente trabalha muito com a reabilitação e a estimulação cognitiva, né? O nosso público principal, ele foi os idosos, ele é os idosos, né? Mas nós estamos abrindo esse leque aí para crianças, adolescentes e adultos. Né? E assim, quando a Laura me chamou para esse convite, eu falei assim, nossa, a gente pode falar tanta coisa, tem tanta coisa para ser dita, até porque o assunto em si
não só dessa live, mas do que nós fazemos na clínica, é muito novo para muita gente e extremamente importante, porque é um trabalho que já está provado cientificamente que funciona, né? Então, a gente precisa botar aí para a população, para os pais, para os familiares e falar um pouco mais e deixar todo mundo aí bem conscientizado da importância, né? Mas o assunto de hoje, sem dúvida nenhuma, eu tinha certeza que ia bombar, porque nós estamos enfrentando isso agora, né? Com essa quarentena, pegou todo mundo de surpresa. Quando eu falo todo mundo, eu digo família, eu digo escola, né? E está sendo, com certeza, um grande desafio para as escolas, Para né? todo mundo, né, Fabi? Porque uma coisa que eu percebo é que, assim, ó, ao mesmo tempo que nós pais, e você é mãe também, você também está passando pelo homeschooling, Com né? Da certeza. mesma forma que nós pais estamos tendo que nos reinventar e virar, entre aspas, professores ou auxiliares de professores, os professores, coitados, e as Isso. escolas estão tendo que se adaptar também, eles estão Estão virando tendo. youtubers Estão praticamente, né? tendo. E eu gostaria, inclusive, de começar falando que um pedido, na verdade, né? Que os pais, eles se flexibilizem mais com a escola com relação a isso, né? Acho que, infelizmente, tem uma grande porcentagem de pais e mães que terceirizam muito a educação dos filhos, né? Não, eu estou pagando a escola tem a obrigação de ensinar o meu filho. Mas isso, eu só acredito que isso funciona quando ele tem essa reciprocidade, né? É mútuo. Não adianta eu pedir só da escola se eu não faço em casa também, né? E nós vamos ter que ter uma grande paciência nesse momento com a escola, né? Porque tem escolas aí que saíram na frente, né? Que já lançaram as aulas online, que estão testando plataformas. Nós temos escolas que estão só com videoaulas gravadas. Nós temos escolas ainda que estão só mandando material impresso, né? E assim, tem prós e contras em todos os lados, né? E que com certeza vai chegar um momento que eles vão acertar, né? Mas é extremamente novo, né, Laura? Não é nossa É para todo cultura. mundo. Tem escola, Fabi, que está fazendo, que isso foi uma coisa que me relataram também ontem, está Uhum. fazendo aula online ao vivo, né? Do meu Também, de filho tudo está isso que sendo você assim, comentou, e ao tem aula ao vivo, ou vivo. seja, você tem que estar Não tá naquele fácil. horário, enfim. Mas realmente é uma situação nova e que está todo mundo tendo que se adaptar, de todos os lados, né? Não é uma adaptação só para os Uhum. pais mesmo. Mas vamos Não, lá é então, todo, Fabi. né? Vamos. Vamos tentar começar a responder as perguntas. Tentar não, vamos. Vamos responder as Então, perguntas o aqui. lance do homeschooling, É, né? Que você falou, o que não sim. sabiam, né? O que era É, homeschooling, né? uhum. Uhum. Aqui no Você quer Brasil, o homeschooling, explicar? aqui no Brasil, o homeschooling, ele não é ainda, claro que agora a gente teve os decretos que autorizaram as escolas a fazer esse EAD, né? Não é homeschooling, é um EAD, na verdade, né? Um ensino à Uhum, distância. uhum. O homeschooling, ele não é autorizado ainda no Brasil, mas existe uma grande comunidade aí, forte, inclusive, tentando fazer com que se aprove, né? Uhum. Existem vários benefícios e, no meu ponto de vista profissional, né, e mãe, né, tem um lado ruim, mas tudo Sim. nessa vida tem, né, Laura? A gente não pode aí Lado dizer bom e que lado é ruim. ruim, Sim. né? O homeschooling, por exemplo, nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, ele é muito usado, né, para as crianças mais novas, porque tem pais que têm medo da adaptação, ou também pelo valor que é muito caro, né? Crianças, por Uhum. exemplo, em alguns países de antes de 6 anos, é um absurdo, muito mais do que no Brasil. Tem gente que acha que aqui é só isso, né? Que é só aqui que existe esse valor absurdo a ser cobrado, né? Que muitos acham absurdo, mas, enfim, tem várias coisas por trás disso também. Ah, enfim, você pode, o pai e a mãe, ele é o professor da criança, né? E para a gente está sendo novo, por quê? Primeiro que a gente não faz, né? A comunidade é muito pequena ainda, né? Sim. E graças a Deus, né? Com a mudança dos tempos aí, as mães trabalham, né? Ai, mas trabalham fora, ok. Mas tem aquelas mães também que trabalham dentro de casa. E ser mãe já é um grande trabalho, né, Laura? Oh, É uma oh. grande profissão, né? Não é fácil para ninguém. Então, educar e ensinar, né? Que são duas palavras bem diferentes aí, né? Para mim, quando a gente tem os filhos na escola, quem educa? Pai e mãe,
né? Quem Sim, ensina? Professor e pais, né? Não vamos botar essa responsabilidade só para os professores, né? Mas é sim. basicamente isso. É quando você não leva o seu aluno, o seu filho para a escola e você alfabetiza. Só lembrando que no Brasil não é regulamentado, né? Claro que o EAD Sim. agora está devido a essa pandemia e a essa quarentena, né? Mas aí então, Fabi, eu queria até comentar alguma coisa em cima disso que você está falando, mas eu não vou comentar. É, Porque porque você senão já vai falou tudo, na demais. verdade. E... Exatamente. E a gente vai acabar não conseguindo aqui responder a tudo, que eu acho que já vai não responder direito Aham, responder tudo nessa live, mas, com gente, a certeza. Fabi vai Ah, eu tenho voltar com certeza. certeza, eu tenho certeza também. Mas vamos lá, como é que a gente consegue instituir uma rotina, Fabi? Em primeiro lugar, existe por exemplo, uma questão que eu acabei não comentando lá no início, mas que foi falado também, o homeschooling ele tem que ter um tempo mínimo para surtir efeito, vamos dizer assim, ou não? Porque, por exemplo, aqui o pessoal estava comentando, né? Teve até o pessoal falou aqui, não sei quem foi que comentou, que tem aula 20 minutos aqui, ó. A mães de pré-adolescentes. Meus filhos têm aula ao vivo. Mães de pré-adolescentes, têm pré-adolescentes em casa. Aham. Mas são 20 minutos só de cada disciplina. Uhum. Aí tem um outro comentário aqui da Sally Class. A Laura tem 3 anos, que a filha dela é minha xará, inclusive. E tem aulas todos os dias, mas são vídeos gravados que eles enviam e fomos à escola buscar a caixa com materiais. A dúvida é a seguinte, ó, a Amanda está perguntando aqui, tem que haver regra, né, um número mínimo de horas estudadas, enfim, Não. independentemente disso ser com a mediação da escola? Não, gente, não tem que haver uma regra de quantidade de tempo para esse AD, Uhum. tá? Até porque a escola ela está lidando com crianças de diferentes idades, tá? Imagina você colocar 2 horas, 3 horas de uma aula ao vivo para uma criança de 7 anos, né? Uhum. É diferente, por exemplo, para o ensino médio, né? Então, e isso é uma coisa que os pais estão lidando, porque tem a criança que está na quinta série ou que está na terceira série e tem a criança que está no jardim ou que está na alfabetização, né? Então, assim, para a gente falar disso, talvez a gente tinha que separar por idades aqui, mas Uhum, uhum. ter, né? Ter uma regra estabelecida para quantidade de tempo, não. O que eu sugiro, por ser um assunto muito novo e uma adaptação para todo mundo, siga o que a escola está te fazendo, está te propondo. São 20 minutos que estão me dando? Siga. Né? Deixa ele assim. Ah, eu acho que está sendo muito pouco. Gente, a escola escolheu isso por algum motivo, por alguma razão. Né? Se você for ver, dependendo do tópico que se pega, e são aulas gravadas, ela não vai ter interrupções dos alunos. Né? Uhum. Então, assim, a aula gravada 20 minutos, show! Ai, meu filho não entendeu, repete aquilo. Né? Deixa ele assistir novamente. Ou busca fontes para te ajudar com relação a isso, que nós temos vários aí. Nós temos o YouTube Edu, né? Que é uma plataforma do YouTube só para educação, apesar que é muito focado para o Enem, mas é um ótimo recurso aí, por exemplo, para quem tem filho no ensino médio. Né? E tem Uhum. vários outros sites que você pode estar buscando essa ajuda também. Porém, regra para dizer, não tem. Por quê? Porque é novo, a gente não tem nada estudado com isso ainda. Né? É uma adaptação e tem que ser flexibilizado tanto do lado da instituição quanto do lado da família, da casa. Né? A Glau Moura, ela está perguntando, realmente substitui o presencial? Ou o ideal seria repor depois, mesmo trabalhando esses assuntos em EAD? Do jeito que está Também, sendo, né? e isso depende de como está sendo em cada escola. Né? Porque tem Uhum. escolas que estão com as videoaulas gravadas e que, assim, não está tendo a resposta do aluno. Né? A professora não está vendo aquilo, não está vendo os exercícios. Como que eu estou sabendo se o aluno está aprendendo ou não? Ele não está tendo esse feedback. Então, eu acho que isso aí é uma coisa que a escola ela vai ter que acabar revendo e, no futuro, com certeza, dando aulas de apoio, porque não vai substituir. Porque a gente tem que lembrar aqui, Laura, que uma coisa é uma criança que ela não tem dificuldade de aprendizagem, outra coisa é aquela criança que ela tem a dificuldade de aprendizagem, e não são poucas. Tá? São muitas. A demanda que está tendo de crianças aí vindo com um certo transtorno de neurodesenvolvimento está muito grande, tá? Por vários motivos, que também isso aí é assunto para outra live, né? Uhum. Mas não dá para dizer, vai substituir realmente? No meu ponto de vista, não vai substituir. Porém, mamãe, papai, é o que temos para o momento. Não E é dá para a importante gente fazer o que a gente tem
né, possibilidade. Então, Exatamente, porque eu acho que mais importante do que qualquer coisa, você pode me falar se eu estou certa nisso, Aham. é não parar de estudar. Não deixar de ter Não, essa rotina de estudo que é jamais. saudável. Que é Mesmo que tenha que saudável. repor as aulas depois, claro, E, né? independente, Laura, do horário que essa criança estuda, o que eu recomendo com relação à rotina é, meu filho estuda à tarde, então ele vai fazer os estudos dele à tarde. É de manhã, então ele vai fazer esse estudo de manhã, né? Fazer o homeschooling Mantém no mesmo e horário da escola normal, da escola faz, habitual. porque vai voltar ao normal, né? Uhum. Vai voltar ao normal, que seja junho, como aqui no DF, ou agosto ou setembro, não interessa, vai voltar ao normal. Aí você vai ter um outro problema lá na frente para voltar essa rotina dessa criança, né? E o que é mais interessante dele ter essa rotina, e não interessa se a escola está mandando a videoaula gravada ou é ao vivo, né? É que quando ele voltar, ele não vai estar tão instável ali para aceitar, né? Mas é uma coisa que até eu discuti hoje de manhã com a professora do meu... Discutimos não, né? Nós conversamos, que tem muito pai que... Debatemos. Isso. Tem muito pai que eles não vão conseguir acompanhar o ao vivo, porque eles estão de home office também. Ou vão voltar a trabalhar normalmente, né? Tem muito pai e mãe dividindo horários, porque o pai está indo dia sim, dia não É para o o que mais trabalho, por tem. exemplo, né? E tem muitos pais que estão preocupados em não conseguir seguir essas aulas ao vivo, E né? tem pai e mãe, Fabi, que está saindo para trabalhar. Teve uma pessoa que falou Normalmente. comigo ontem nessa pesquisa que eu fiz, e ela falou: olha, meu marido continua trabalhando normalmente e eu também trabalho fora, né? Ela trabalha numa atividade que é considerada essencial e ela tem que sair para trabalhar. E aí ela Fora até falou: eu que... não me sinto confortável de passar isso para uma tia, né? Essa Não, responsabilidade e para outra alguém nesse coisa, sentido. vai acabar que vai ter que passar, né? Aí, por exemplo, uma realidade que nós temos, idosos, os avós que ficam um contraturno, por exemplo, com as crianças, né? E aí? Como é que vai lidar com a tecnologia, né? Como é que vai lidar com essa rotina, né? Apesar que a gente sabe que criança e idoso nesse momento não é para estar perto, né? Mas infelizmente tem muitas famílias que não têm escolha, que eles vão ter que dar essa assistência para o pai e para a mãe, porque nós ainda temos aí muitas empresas, mesmo no setor público e privado, que não estão cedendo um home office para a mãe, por Uhum. exemplo, né? Que no Sim. meu ponto de vista, nesse momento, é bem delicado, né? Um chefe fazer isso com uma mãe ou com um pai, né? Porque a gente tem que, mais do que nunca agora, pensar no coletivo, né? Infelizmente, mas Pensar no macro sempre, né? com certeza. Fabi, que dica que você daria então para os pais com relação a esse desafio de instituir uma rotina para o Ok, vamos homeschooling? lá. Primeiro, faz o que o seu filho, a rotina do seu filho da escola. Se é de manhã, vamos fazer de manhã. Se é de tarde, vamos fazer de tarde, né? Ai, mas eu não tenho como porque eu estou fazendo homeschooling ou eu estou saindo para trabalhar. Aí são coisas, né? São diferentes. Mas o pai e para a mãe que estão em casa, façam esse horário. Não se preocupe com a quantidade de tempo, mas com a qualidade do ensino, tá? Por exemplo, crianças mais novas, ali na fase de alfabetização, é difícil mantê-los quietinhos e atentos ao conteúdo naquele momento? Sim, da mesma forma que na sala de aula o professor também, ó, tem que, né, Rebolar. rebolar para deixar esses alunos terem atenção. Sim, recomendação minha, não só como profissional, mas como mãe também. Dê autonomia para o seu filho. Tá? O que é isso? Eles sabem mexer na tecnologia, tá, gente? Eles sabem mexer no computador, eles aprendem Muitas super vezes melhor que a rápido. gente. Aprendem super rápido. Então, deixem eles e deem privacidade para eles também nesse momento, tá? Confiem um pouco na escola, confiem um pouco nos seus filhos e deem essa privacidade para eles. Se você vê que não está funcionando, fica ali do ladinho, mas não fica intervindo o tempo inteiro. Deixa eles se sentirem confiantes no que eles estão fazendo, né? Eu acho que isso porque é novo, gente, é novo para eles, né? Tem criança que vai gostar, tem criança que vai achar um tédio, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Diferente do Por falar. pré-adolescente e do ensino médio, né? Eles, Sim, poxa, já são maiores, né? já são maiores, não precisa aquele auxílio do pai e da mãe. A criança menor, que é onde eu vejo aí
o maior prejudicado, né? O público maior prejudicado, vamos dizer assim. Uhum. Complementando, na verdade, continuando isso que você está falando, né? Aí eu já coloco a outra pergunta. O que a gente pode fazer? O que nós pais podemos fazer para motivar e prender essa atenção desse filho, que foi outro desafio muito relatado? Ok, prender atenção, não ser uma coisa muito longa, tá? Se você vê que não tá funcionando, para, dá um tempinho, bebe uma água, dá uma respirada para voltar depois, né? Isso aí, até numa intervenção terapêutica, a gente faz isso, tá? Ah, eu cansei. Ou então você vê, você nota. Você como mãe, você nota isso também. E você como terapeuta, você nota também. Cansou, não tá rendendo? Para, dá uma respirada, dá uma, sabe? Ah, eu não posso dar uma respirada lá fora porque eu não posso descer. Mas qualquer coisa que a criança goste, para ali uns 30, uma horinha e volta de novo, né? Forçar jamais. Primeiro que nada forçado no aprendizado, então, não vai funcionar, né? E nesse momento de estabelecer a rotina também não. E isso leva tempo, né, Laura? Isso leva um tempo, essa rotina. Não é de um dia para o outro, gente. Temos que ter paciência. Exato. Aí entra a questão que também foi falada, né, de administrar a própria expectativa. Pais, entendam, nós não somos professores. Quem não é, porque tem pai aqui que é professor, ok. Mas nós pais que não somos professores, é normal a gente também se adaptar e também ter que encontrar a melhor forma da gente interagir com o nosso filho nesse auxílio. Exatamente, né? Exatamente. E outra, tem família que tem um filho para administrar, né? Esse tempo. Nós estamos aqui, a Laura, com 4. Né? Mas até tem uma e são 3 em idade escolar. Então. São 3 em idade escolar, que a Luísa é pequenininha. Exatamente. Nós temos aqui um comentário da Glau falando que um filho se adaptou super bem, o outro não. Né? Então, assim, isso realmente tem que ter muita paciência, tem que estabelecer a rotina, não vai ser de um dia para o outro, né? Acho que é só a mãe parar para pensar um pouquinho desde o bebê. Né? O seu filho nasce, estabelece uma rotina, depois aquilo muda, ele mesmo muda, né? Vai passando o tempo, 5 meses, 6 meses, 7 meses, vai mudando e você tem que começar e refazer aquilo de novo. Isso pode levar uma semana, 15 dias, né? Então, tem que ter paciência e tem que seguir. Uma dica que eu dou, já uma dica bem terapêutica que eu dou, faz um quadro, gente. Ah, eu não tenho quadro, pega uma cartolina. Ah, eu não tenho cartolina, pega um pedaço de papel. Tá? Folha 4. Não interessa como for. Exatamente. Pinta, faz uma coisa bem bonitinha. Coloca em algum lugar que seu filho veja. Tá? Seu filho não lê ainda, faz figuras. Tá? Por exemplo, ele vai acordar tal hora, deixa um reloginho para ele. Agora fugiu a digital, né? Que ele veja os numerozinhos, que ele compare aquilo. 8 horas eu já tenho que estar pronto. Né? Então, o que eu tenho que fazer antes de 8 horas? Eu faço isso muito com a rotina, por exemplo, escovar dente, tomar banho, jogar o lixo, prato na pia, essas coisas, né? Vamos colocar isso, vamos implementar isso para a rotina do estudo do filho. De 8 a 8 e meia você vai assistir um vídeo. Aí você dê um tempinho, né? De 9 às 9 e meia você pode assistir outro vídeo, se são as videoaulas gravadas, né? Porque tem muita escola adotando a aula online. Então faz essa gradezinha. Se ele não lê, faz com figuras, né? É português, é matemática. Até para ele estar vendo. A criança ela é muito visual, então vamos aproveitar essa criança menor, né? Que ela é muito visual, para ela estar vendo isso daí, entendeu? E siga. E isso é um conselho de mãe agora, né? Siga, porque se você afrouxa um dia, ele vai te pedir no próximo também. Tá? Então, siga aquela rotina e explique para ele, não, esse é o teu período que você vai estar estudando em casa. Só que antes eu teve que ter tido aquela conversa, né? O porquê que isso está acontecendo também, para ele entender. Porque senão ele pode até pensar aí que está sendo eu até nem gosto muito da palavra castigo em si, né? Mas uma punição por alguma coisa. Não, explique para o seu filho o que está acontecendo, né? Acho que todas as famílias já fizeram isso. E estabeleça aquele horário e bota lá nesse papelzinho para ele, entendeu? Acho que isso funciona, assim, perfeitamente bem, né? Porque são... Eu acho que
Desculpa, Fabi. E eu Nada. acho que isso, uma coisa que eu sempre falo aqui é que nós temos total influência sobre a forma como nossos filhos vão encarar as coisas. Então aí eu Aham. colocaria aqui como mãe, eu estou falando, aqui também como coach, como quem estuda inteligência emocional, a importância da gente se manter calmo com relação a Com tudo isso, porque aí a certeza. gente vai Com passar, vai certeza. transmitir essa calma para a criança. E quando o filho Com reclamar que certeza. está difícil, ou que é chato ficar ali, a gente se mostrar solidário com eles, meu filho, eu entendo, Isso. realmente é uma situação Aham. nova. Não adianta a gente querer que eles encarem tudo assim, beleza, mudou, é assim, e vai estar Não, tudo não, certo. não é A gente assim, não é explicar para assim. eles e verbalizar, sim, meu filho, eu entendo, realmente é uma situação nova, mas é o que a gente tem que fazer agora. E conversar com as crianças, gente, elas entendem. Uhum, com certeza. E Né? E quando elas muito. se sentem acolhidas, você consegue se Uhum. conectar melhor com elas, independentemente da idade. E E dê o aí a tua exemplo. resposta é muito superior. E, exatamente, Uhum. nós temos que Dê o ser o exemplo. exemplo, né? Porque eu acho que existem Sempre. dois tipos de pessoa em qualquer âmbito, tanto escolar, dentro de casa, no trabalho. Ou você pode ser um chefe, né? Ou você pode ser um líder. Então, o que você vai escolher, né, para o seu filho nesse momento? Você vai obrigá-lo, impor, ou você vai conversar, mostrar a importância, né, traçar uma rotina? Você pode traçar essa rotina junto com ele, façam eles participarem também, né? Ah, Uhum, eu quero uhum. assistir mais televisão. Opa, vamos tentar equilibrar isso aí, até porque esse momento vai aumentar isso aí muito, né? A tecnologia vai vir aí Uhum. para dominar a vida deles e daí mais um motivo para a rotina ter que funcionar. Então, recapitulando, é importante, como você falou, a questão da rotina. É interessante a gente instituir essa rotina do homeschooling no mesmo horário habitual da Da escola, escola. para que a criança não sinta tanto essa diferença, para que ela Uhum. E continue, principalmente quando voltar, né? Quando sim, que ela não voltar, vai ela tá nessa mesma na rotina, mesma né? batida. E, Uhum. Fabi, a questão do local também é importante, né? A gente, Super acho que sempre no importante. mesmo local, acredito, não é? A Super. rotina do Não local vamos estar também é importante. mudando. Isso, com certeza. Não, mas não vai fazer diferença, vai estar adaptando em qualquer lugar ou alguma coisa do tipo, né? Meu filho. Ele está no A pequenininha homeschooling tá dele. dormindo? Tá Entendi. dormindo. Ele tá na aula, ele tá com aula online. Mas o A que que aula dele é ao vivo. acontece? É ao vivo, é ao vivo. Tá desafios. Todos O nós. lugar, né? Com certeza. E outra, faça ele organizar esse lugar, gente. Não organize por ele, não. Vamos dar autonomia para essas crianças. Ah, ele tem 5 anos, ele tem 6 anos, ele é capaz. Consegue, com Tá? certeza. Deixa o caderno dele, deixa o estojo dele, deixa o computador, né? Ah, eu não tenho computador, é o celular, então vai ser o celular. Ah, é o tablet, não interessa o que for, né? Prepare um dia antes também. Ajude você um pouquinho, né, gente? Não adianta você querer 10 minutos fazer tudo. Prepare isso um dia Uhum. antes. Esse local com certeza é super importante. Vamos manter ele no mesmo local, sim. Preocupem-se, inclusive, com a cadeira que ele está sentando, né? Vamos ver a postura dessa criança, a proximidade da tela, para a gente ficar preocupado aí com a parte dos olhos, da vista, né? E também com ruídos, né? Barulhos externos podem atrapalhar muito essa criança, principalmente se essa criança tiver, por exemplo, um transtorno auditivo, alguma coisa assim, e a gente não sabe ainda. Né? Tem muitos pais que têm a felicidade de ter um diagnóstico precoce aí, tanto de um transtorno de aprendizagem, ou de uma dificuldade, ou de um transtorno auditivo, por exemplo, muito cedo, Uhum. precocemente, mas tem muitos pais que não, que a criança só vem mostrar isso depois. Então, a gente não sabe, né? Então, deixa essa criança num lugar que não tenha muito ruídos, que não tenha... E você também está entrando, saindo. Não faça isso. Dê essa privacidade para ele, que é muito importante. E acho que no momento do estudo, inclusive, se possível, né? Tudo bem que tem outros pais aqui como eu, que tem mais de um filho, Aham. mas no momento em que eles estiverem estudando, nada de TV, nada de, né, de outros sons que possam distrair, né, nesse momento. Acho Exatamente, que isso é importante exatamente. também. E a mãe que está fazendo home office tenta ficar em outro lugar,
né? Eu sei que às vezes é difícil, a família tem aí só um computador, por exemplo, né? Mas tentem ficar em outro lugar. Dá essa privacidade para o filho, que vai ser muito importante. E falando com relação à TV, que você falou, meu filho ele vai estar só com 20 minutos, 30, né? Teve uma mãe que falou aqui, só 20 minutos de videoaula. Ok, aí o que você vai fazer depois desses 20 minutos de videoaula? Você vai ligar a TV para o seu filho para você ficar no home office? Então, vamos parar um pouquinho, vamos programar o dia dessa criança um dia antes, vamos dar jogos, né? Vamos dar folhas, se quiser, para essa criança, dependendo da idade dele, né? E vai ter a tarefa porque a escola vai mandar. Então, faz com que ele fique aquela rotina de estudo naquele horário dele. Não interessa se vai ser só 1 hora ou 2 horas, mas deixa ele naquele horário. Vai ser a melhor coisa que você vai estar fazendo para o seu filho. Então, não adianta eu criar a expectativa de ficar 4 horas com o meu filho estudando. Ele não vai ficar em casa, né? Até porque na Nem escola você você vai tem outras conseguir. Nem a gente fica. Não vai! Laura, nem você, que é uma super mãe aí com seus 4, você vai conseguir fazer isso? 4 horas ensinando uma criança, você... Não consegue. E outra, você até comentou aqui anteriormente, você falou assim, nós temos muitas mães professoras também que tá tranquilo. Não tá tranquilo. Tá? Não, eu Porque fiz. eles são filhos, não são seus alunos. Nesse comentário, vamos lá, deixa eu até abrir um parênteses aqui, né? Nesse comentário eu fiz o que muita gente faz comigo, Fabi. Que as pessoas falam, não, Laura, mas olha só, você já costumava ficar mesmo com os teus filhos em casa e você cuida da rotina deles diariamente. Tá tranquilo pra você, né? Olha Não. só, eu acabei de fazer a mesma coisa com os professores. Desculpem, gente. Não, que realmente não tá é diferente a situação. Realmente é diferente muito a situação. diferente. É totalmente Porque, diferente. assim, esse vínculo, que é uma coisa que eu sou contra, por exemplo, ao homeschooling em si, não é o EAD, tá, gente? Que esse EAD aqui é o que está acontecendo no momento devido, né, a essa quarentena. Que eu sou um pouco contra o homeschooling, a criança sair desse âmbito de casa, né? Porque ele tem um respeito pelo pai e pela mãe de uma forma ou de outra, né? Tem algumas exceções com certeza, porém, ele estar na escola, né? Ele está criando um novo vínculo, um novo grupo, então ele está sendo infiltrado naquela sociedade. É a primeira sociedade dele. Né? A sociabilização é fundamental. Certeza. E o vínculo que ele tem com o professor não é o mesmo que ele tem com o pai. Tá? A forma que ele vai se portar com o professor não é o mesmo com o pai. E esse pai pode ser um professor, que não vai ser a mesma coisa. Né? Então, isso acontece aqui em casa. Né? Eu sei das habilidades dos meus filhos e como eu sei também dos efeitos não, né? Mas do que ele falta ainda para atingir. Uma coisa é a professora dele ensinar, outra coisa sou eu. Porque aí tem vínculo emocional, efetivo, que não dá para misturar essas coisas, entendeu? Não dá, tá? Não façam isso, por favor. Deixa o profissional fazer isso. A gente estuda para isso. E como a gente já falou, a questão de administrar a própria expectativa, né? Porque a gente tem que cuidar com a forma como a gente está enxergando essa situação toda. Porque a forma como a gente enxerga vai influenciar na forma como o nosso filho está enxergando também, Sim, né? E essa questão da flexibilização é importante. Muito, muito, muito. E outra, isso é bom também para o filho, para a criança. A criança que está passando por esse EAD agora, ela está flexibilizando muito, muito. Né? Nós temos aqui, ó, tem uma pergunta que teve uma anteriormente pela Ana Beatriz também, que ela falou assim, como que vai funcionar, por exemplo, para quem... por exemplo, o pai está com problema, né? Não estou conseguindo, o que eu faço? Procura ajuda. Como? Tá tudo fechado. Gente, tem muito profissional aí fazendo o atendimento terapêutico online. Procura ajuda, não deixa voltar às aulas, tá? Por exemplo, nós mesmos da clínica, nós estamos fazendo todo o atendimento terapêutico online, está dando super certo, mais certo do que a gente pensava, na verdade. Então, não deixa isso para depois. Tá? Não tá dando certo, pode ter algum motivo, pode ter alguma coisa atrás disso aí, não só a mudança em si, mas algum problema mesmo, né, real, que precisa de um diagnóstico, que precisa de uma intervenção. Então, procure uma ajuda profissional sempre, né? Não deixe para depois, tá? E manter o canal aberto com a escola também, eu acho importante, né? Muito. Se realmente tiver muito desafiador, entre em contato com a escola, né? No mínimo, alguma dica também eles vão dar com relação a isso. Isso é uma coisa também que tem muitos pais aí que está
enfrentando uma barreira muito grande com a escola, tá, Laura? Não são todas as escolas que estão abertas, não, tá? Então, por isso que eu tô falando, não tô conseguindo a escola, procura uma ajuda profissional também, entendeu? Porque a escola, a gente tem que levar em consideração que ela tem um decreto que fechou, né? Ela não pode estar abrindo, recebendo pai lá, gente. E aí? Mas Como é que eu vou fazer? online Não, eles devem, né, eles devem dar essa assistência. Mas tem escola que não está dando, tá? Eu sei porque por relatos de pais, né? Não está conseguindo ter esse contato. Olha, não está dando certo. E agora tem muito pai que está perdido aí no meio do caminho, porque a escola não está dando essa assistência também. Então, ó, escolas, por favor, a gente tem que se flexibilizar mais do que nunca, né? Mas com certeza tem muitas escolas que estão, né, fazendo o possível para atender todo mundo. Tem mais alguma dica, Fabi? A gente já falou aqui, então, a Da questão de rotina, a manter o rotina, horário, né? e cuidar com o local, conversar com as crianças, que realmente elas entendem, independentemente da idade, gente. É Entendem, impressionante, com né, certeza. a sabedoria das crianças, e quando a gente se abre para conversar com eles e incluí-los no processo, tudo flui melhor, né? Isso, com Administrar a nossa certeza. própria expectativa, que isso é importante. A gente se perdoar pelas falhas, Com porque elas certeza. acontecem Com e fazem certeza. parte do processo. Acho que sempre o caminho é realmente fazer o seu melhor dentro das possibilidades. Eu falo isso o tempo Sim, inteiro, porque é isso. com Eu certeza. acredito que não fazer o homeschooling ou não instituir essa rotina, isso não é uma opção. Porque ela é Não, importante nesse para momento manter a não é uma criança. opção. Pois E é. limites, E é tá, gente? Até importante teve para uma manter a criança pergunta aqui, centrada. ó. Como dar limites, então, né? Lembra Aham. que eu falei da folhinha? Vou pegar uma folhinha aqui, tá? Gente, escreve aqui, ó. Escreve o que essa criança precisa fazer. Eu não quero fazer, eu não quero fazer. Também tem a parte psíquica aqui, né? Que, tipo, a gente tem que levar em consideração como que essa criança tá, como que ela tá reagindo. Por isso que eu tô falando. Tá com problema, gente, eu não tô conseguindo, meu filho tá completamente diferente do que ele era antes, procura ajuda de um profissional. E sim, nesse momento tem muita oferta de profissionais aí que estão banalizando o serviço, então vamos tomar cuidado com isso também, tá? Você não quer isso pro seu filho, mas mais do que nunca. Não tá conseguindo? Vamos conversar, vamos ver. Tá aqui a Laura, que tá fazendo várias lives, que vai dar várias dicas para vocês. Então, acho que isso é importante. Nós também da clínica vamos estar fazendo isso para todas as idades, tá? Gente, isso é uma coisa mundial. Não está acontecendo só aqui em Brasília, não está acontecendo só aqui no Brasil, tá? A criança está ficando extremamente ociosa ou então extremamente estimulada aí erroneamente, por exemplo, por eletrônicos, vamos dizer assim. O pai e a mãe estão exaustos. A gente tem que parar, reorganizar a vida de todo mundo dentro de casa, porque não é só a criança. Pai e mãe trabalham, né? E vamos tentar levar isso aí. Vou ter que mudar muita coisa? Vai, tá? Vai ter que mudar muita coisa sim. Porém, é fundamental nesse momento, para lá na frente, tá? A gente não ter um problema maior. Que eu tenho certeza que vão aparecer, sim, problemas, tá? Mas a gente vai resolver, porque agora o mais importante é a saúde, não tem como a gente discutir nisso, né? Um parênteses que eu quero abrir aqui, eu já ouvi muito pai falando assim, e agora? Meu filho perdeu o ano. Né? Meu filho perdeu o ano, tem pais desesperados, tem pais, por exemplo, que a gente atende, que a criança tem dificuldade, que a gente faz essa intervenção terapêutica, que eles perguntaram assim, e agora? Eu estava tão esperançosa, né, que ia dar certo esse ano, que meu filho ia aprender, que meu filho... Gente, vamos respeitar a quarentena acima de tudo, vamos pensar primeiro, a vida está em jogo aqui, é o mais importante, e vamos tentar fazer o que está dentro do nosso poder, né? Do nosso limite, dentro do que a gente pode fazer, né? E a gente pode procurar, tem muita gente agora, só depois que acabar tudo isso, que meu filho vai poder ter uma intervenção, poder ter uma estimulação, uma reabilitação certa. Não. Né? Tá aí nós que nós estamos fazendo, a gente está se redobrando, não só a escola, mas as clínicas, os terapeutas estão fazendo isso também, né? Para não deixar essa criança sem assistência, né? Então isso é importante também frisar aqui, não deixe para depois, reformule agora é o momento, tá? E não Acho que tem tinha jeito, mais... né? Planejamento e organização. E isso não é só no homeschooling. Na verdade, Não, planejamento e tudo. organização é para tudo na vida. A minha vida como mãe, como profissional, como tudo, flui melhor quando eu estou conseguindo ter essa organização. Quando eu consigo, né,
planejar Com as coisas certeza, com certeza. e me organizar. Isso Com vale também certeza. para os filhos nesse momento, E eu né? queria deixar uma dica aqui, muito importante, já como psicopedagoga mesmo, tá? E nem estou falando muito com relação aos pré-adolescentes e aos adolescentes, mas o que me preocupa muito, por exemplo, são as crianças menores, de 2 a 6 anos, de 7, 8 anos, né, que estão aí num processo de alfabetização, vamos dizer assim, né? Gente, é o seguinte, eu sei que tem muita escola que está mandando muito papel, né? Muita tarefa, né? Para a criança imprimir, fazer, depois guardar e mostrar para o pai. Esse período, gente, até na live de ontem que nós fizemos, eu quis deixar muito claro isso. 2 a 6 anos é um período fundamental na vida do ser humano, tá? A educação infantil é a mais importante de todas, tá? Ai, meu filho, uma opção minha é meu filho não ir para a escola com 2 anos. Ok, então reveja seus conceitos, aprenda alguma coisa para você saber estimular esse seu filho. Tá? Porque esse período da criança, de 2 a 6 anos, é um período que a criança acha que ela, né, ela pensa nela como um ser só, né? E ela está começando a conexão entre cérebro e corpo, tá? Então, você tem que estimulá-lo psicomotricidamente, tá? Você tem que usar a psicomotricidade aqui neste momento, né? Você tem que deixar a criança pegar, você tem que deixar a criança explorar. Ai, meu filho não tá sabendo contar 2 mais 2, contar 3 mais 3. Pega lá 3 canudinhos, 3 palitinhos e mostra para ele, tá? Não force o fazer aquilo na folha, mesmo que a escola mande, tá, gente? Mostre para ele outras formas de fazer aquilo. Ah, eu não tenho essa didática. Nós falamos sobre a didática aqui, né? Nas suas pesquisas. Procure ajuda. Né? Não sabe fazer, procure ajuda ou veja vídeos, né? A gente vai estar muito, inclusive nós da clínica, a gente parou um pouco para pensar, porque o trabalho é tão, o tempo é tão pouco, né, Laura, que as redes sociais para a gente era uma coisa um pouco esquecida, que agora a gente está falando assim, a gente precisa até para auxiliar as pessoas de modo geral, não só nossos clientes, mas os pais precisam um pouco mais de conhecimento de como ter essa didática. Né? Sim. E isso é uma coisa que a gente vai estar fazendo diariamente, a partir desta semana mesmo, né? De como que você pode organizar tanto a vida da criança, o que você pode fazer para ajudá-lo didaticamente, do pré-adolescente, do adolescente e do idoso, né? Porque isso é uma coisa que está acontecendo ali, ó. Todo mundo está vivendo sobre o mesmo teto 24 horas. Então vamos começar a pensar um pouco nisso, né? E ter paciência, e saber falar, né? Tanto com a criança quanto com o idoso, né? Vamos saber fazer isso melhor, né? É o momento da gente se reavaliar também, né, Laura? Com certeza. E não se achar, por exemplo, eu sou igual a Glauciane falou assim, graças a Deus, né? Ela colocou aqui a Glau Moura. Eu não estou mais me sentindo um ET. Não, gente, pai não tem... Pode ser professor, tá? Não é a mesma coisa para ensinar para o filho. Então, não se sinta um ET. Você não está conseguindo de jeito nenhum, você está extremamente preocupado, procure a ajuda de um profissional. Não, é uma coisa importante de se falar aqui também, né, Fabi, que isso eu sempre falo quando eu tenho oportunidade. Por isso que eu gosto tanto de conversar com as pessoas, por isso que eu gosto tanto, tô fazendo as lives e vou continuar, porque é exatamente isso. Eu tô aqui no meu mundinho achando que, meu Deus, só tá ruim pra mim. Só eu que não tô conseguindo dar conta. Mas, cara, você manda uma mensagem num grupinho do WhatsApp ou então para uma amiga e você vai ver que ela tá enfrentando os mesmos desafios que você. E aí isso é legal porque nos acalma, né? Porque realmente a gente fica todo... Imagina, tá todo mundo se sentindo ET na sua própria casa. Mas quando você olha um pouquinho para fora, você vê que tá todo mundo desse jeito. Todo né? Eu não tô tá sozinha desse jeito. Assim, e não é um desafio só para mim, é um desafio para você que é profissional também né? Você é profissional, você trabalha com isso. Olha, e é um desafio para você também. E você não tem noção de como é um desafio. Porque imagina, a gente está começando a atender essas pessoas todas online também. Né? Nós terapeutas, estamos nos desafiando com exercícios, mudando plataformas de exercícios para aplicar para essas pessoas, para fazer essa reabilitação, essa intervenção corretamente e que tenha, né, sucesso lá na frente no desempenho cognitivo dessa pessoa. Então, assim, é novo para todo mundo. E isso é uma coisa que eu queria deixar um recado também. Vamos ser mais tolerantes com os professores e com as escolas. O nosso país não sabe fazer isso ainda.
né? Ele começou a fazer junto com essa crise, né? Junto com essa quarentena. As escolas não eram preparadas para isso. Então, vamos ser um pouquinho mais tolerantes, mas vamos nos reavaliar também dentro de casa como que a gente pode estar ajudando, tá? E nunca deixem buscar o conselho, a ajuda de um profissional para te traçar, para ir no caminho certo, né? Porque senão isso vai virar uma bola de neve, vai chegar lá no final e não que vai ser tarde, tá? Uma intervenção terapêutica, Laura, nunca é tarde, tá? Claro que se ela for feita precocemente, os resultados vão ser muito mais rápidos, né? Vão ser atingidos mais rápidos, porém, vai surgir efeito em qualquer idade, em qualquer tempo, só tem que ter paciência, né? Saber que não é do dia para noite. Nada é, né? Nada é do dia para noite. Tem que ter nem a paciência rotina para a gente estabelecer vai ser, né? Então, é um trabalhinho diário, um exercício diário. E daqui a uma semana vai ser menos desafiador do que hoje. Vai ser desafiador ainda, mas né, vai ser menos do que hoje. E é assim que a gente tem que pensar. É com calma mesmo, fazendo o nosso melhor. Exatamente. Né, dentro do que a gente consegue fazer. Tá aqui uma palavra perfeita que a Glamour acabou de colocar aqui, ó. Ter mais leveza. Né, gente? Acho que é a palavra do momento, inclusive. Tá? Não vamos querer que a escola dê 4 horas de ensino, tá? Não vai funcionar, no meu ponto de vista. Vamos, sim, colocar a rotina, né? Vamos aceitar o que a escola está nos proporcionando, porque é novo para eles também, para a instituição. Porém, tá difícil, pai e mãe, vamos procurar ajuda. É assim que a gente faz, né? Você, imagina, você é jornalista, né? Você é coach, você é mãe de 4. Né? Quem disse que você vai saber fazer essa intervenção? Gente, a gente não pode ser 1001 coisas, né? As pessoas estudam para isso. Então, vamos fazer isso, né? Ó, a gente tem uma pergunta aqui, ó. Vale a pena o atendimento de estimulação cognitiva remoto? Nesse momento, mais do que nunca, tá? Mais do que nunca, tá, Laura? Eu acho que tá sendo aí uma inovação, né? Tanto nas instituições, nas clínicas que estão fazendo, com os terapeutas que estão fazendo. Vale a pena, sim. Tem muita plataforma boa sendo usada, né? E vai ser, inclusive, aí uma ótima alternativa para estar ajudando essas pessoas. Tanto para os que já fazem um atendimento terapêutico, tá? Tanto para aqueles que vão estar meio perdidos aí nesse tiroteio, né? Vamos fazer sim, tá? Eu agradeço todos os dias pela tecnologia, Fabi. Eu só fico pensando o que seria dessa quarentena sem tecnologia em todos os sentidos, porque né, com a tecnologia a gente consegue estudar, a gente consegue ter ajuda. Conectar-se com as pessoas, socializar com as pessoas. Nossa, mãe do céu, graças a Deus que temos tecnologia, né? Realmente, para a gente conseguir passar por isso um pouquinho melhor. Fabi, tá acabando já nosso tempo. Tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar? Eu já vou deixar aqui, gente, a Fabi vai voltar. Eu vou fazer o convite oficialmente, mas eu já fiz, na verdade, porque quando a gente foi conversar sobre os assuntos da live, que na verdade o nosso primeiro contato foi para um outro assunto, né, Fabi, que a gente vai abordar aqui ainda, mas aí a gente achou que esse de homeschooling realmente era mais urgente nesse momento, mas a gente vai fazer outras lives, a Fabi e eu, né, você vai voltar aqui, Fabi, pra gente falar de homeschooling de novo. Vamos já agendar um dia na semana que vem, já tô anunciando a gente aqui. Pode vir aqui muitas dicas, né? Eu até separei alguns materiais, mas eu sabia já que nem ia dar tempo, mas vai que, né, foi muita coisa para falar, entendeu? Pois é. O que o pai e a mãe pode estar fazendo, até para essa criança estar saindo um pouco ali do videogame, do celular, da televisão, coisas que você tem em casa. Você não precisa ser um mega profissional não, tá, gente? Você pode fazer. No nosso perfil mesmo da clínica, nós vamos estar passando várias dicas. Inclusive, a gente vai estar com uma live fixa toda quinta-feira às 18 horas. Tá? No perfil da clínica. Qual é o perfil? Fala para o pessoal. Mas o perfil que tá aqui. Clínica Estímulos Oficial. Né? Nós vamos estar com uma live semanal todas as quintas às 18 horas, que a gente vai estar abordando aí todas as idades. A primeira vai ser sobre a saúde mental do idoso. Né? Claro que não vamos falar só do idoso nessa sim, mas toda semana a gente vai estar aí com um tópico novo. Tá? E também vamos estar aqui com a Laura, né? Com semana que vem a gente está de volta, junto. Né? Toda terça a gente vai tá elaborando. Inclusive, a gente pode sugerir aqui que alguém tiver alguma dúvida específica, quer que fale algum ponto, manda também,
que a gente Sim. elabora aí, né? E a minha expectativa para essas lives é que a gente possa estar passando dicas, né? De jogos, de como ensinar alguma coisa. Eu acho que isso vai ser super interessante também e vai estar ajudando os pais, né? Mas o mais importante de tudo, gente, vamos manter a rotina dele no mesmo horário da escola, tá? Faz o quadrado, faz o papelzinho, a cartolina, ou põe numa lousa, ou na parede, não interessa. O que ele tem que fazer durante o dia, tá? Tenta evitar um pouco a tecnologia, brinque mais com seu filho. A tecnologia é muito boa, mas Sim, ela também mas tem um nada lado em ruim, excesso faz, né? nada em excesso faz bem, né? Não, nada, absolutamente nada, né? E vamos ser mais flexíveis conosco mesmo, né? Tipo, não se cobrem tanto, tá? Pai e mãe é para ser pai e mãe para educar. Como que você pode ajudar seu filho nesse momento? Impondo seus limites, fazendo as novas regras. Tudo mudou, gente. Então não tenta manter a mesma coisa, né? Muda um pouquinho também, flexibiliza um pouco e vamos encarar isso aí que logo, logo acaba, se Deus quiser. Uma hora acaba, gente. Tudo passa nessa vida. Acho que resiliência, Fabi, é a palavra Isso. do momento para tudo. Não só para homeschooling, não só para Com essa nova certeza. rotina que a gente está tendo que lidar, mas para tudo na nossa vida. Com É certeza, resiliência com mesmo e certeza. adaptabilidade. Fabi, olha, muito, muito obrigada por tantas Eu que explicações, por tanta agradeço. contribuição. Semana que vem vai estar de volta e a gente vai continuar Com falando sobre esse certeza. assunto. Estaremos Tem aqui na muita coisa terça para às render. 8, né, Laura? Continua, viu? A gente marca o mesmo 8 e dia. 8. Né? Eu acho que é melhor esse horário, né? A semana passada estava sendo um pouquinho mais tarde, mas hoje, por exemplo, a minha pequena já acordou. Então, assim. Os meus, todo mundo aqui também. Pois Desde as é. 6. Se eu pudesse, eu faria mais cedo a live ainda, né? Acho que de 7 às 8 seria o ideal. Mas 8 horas acho que a gente consegue manter para as pessoas poderem assistir também, que é legal ter a interação, né? Então, com certeza. é muito rica essa Mas interação vamos das estar pessoas. aqui, sim. Então, E tá só para bom. lembrar que a Laura não está falando só de criança, hein? A Laura vai estar falando de todas as idades aí, né, Sim, Laura? a gente vai ter que fazer a nossa live dos idosos ainda, que essa seria a primeira, né? Mas a gente acabou colocando o homeschooling na frente, que realmente Isso, com certeza. A é um gente pode grande estar desafio. falando aí um pouquinho também desse atendimento online, né? Que vai ser importante, né? Da credibilidade do profissional sério. Então, a gente vai conseguir, com certeza. Vamos conseguir, Fabi. Um grande beijo para você. Muito obrigada, tá? Pela tua Eu que participação agradeço, aqui. um beijo para todo mundo que participou e nos vemos na próxima terça-feira, né? Ótimo. Um beijo, Fabi. Muito obrigada. Beijo, Bom dia para obrigada. você. Tchau, Tchau, bom tchau. dia.